Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Boa noite, irmãos. Bem, hoje o texto evangélico nos fala de uma dimensão da quaresma importantíssima, que é a dimensão da caridade. Lembra, a caridade não é esmola. Essa é a primeira coisa que nós precisamos distinguir. A esmola é um tipo de caridade, mas não é a caridade. A caridade é Deus. E nós realizamos atos de caridade quando nós oferecemos todo o bem para o louvor e para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo por Ele e não desejamos realizar e receber outro prêmio senão Ele. Isto é a caridade. E hoje nosso Senhor coloca este evangelho, imagine esse texto que nós lemos hoje, ele está dentro do discurso escatológico de Jesus no evangelho de São Mateus. Ou seja, São Mateus, quando organizou o seu evangelho, está dizendo, olha, no fim da vida é isto que vai contar. E uma das coisas que contarão é justamente a caridade. Ou seja, colocar a nossa vida a serviço do Cristo que sofre nos outros. E nós sabemos que para servir o Cristo que sofre nos outros, é preciso ter dentro de nós uma generosidade muito grande. Porque se nós não somos generosos, nós não vencemos a barreira da aparência,
a barreira do nosso bem-estar, a barreira dos nossos esquemas. É preciso generosidade. E não é à toa que nosso Senhor nos evangelhos, ele elogiou a atitude daquela pobre viúva que colocou 2 moedas. Ali foi um grande ato de caridade. É por isso que no evangelho nosso Senhor elogiou a atitude de Zaqueu, porque ele deu tudo. É por isso que no evangelho Jesus elogia a atitude de Mateus, porque foram homens generosos. Uma vez que encontraram a Deus, não quiseram ter mais nada para si, mas colocar à disposição dos outros. Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor se entristeceu diante daquele jovem rico que não foi capaz de dar um pouco de si para amar nosso Senhor. Então hoje nós deveríamos nos perguntar, mas será que nós temos já essa generosidade dentro de nós? Será que nós colocamos aquilo que nós temos à disposição dos outros? E aqui não é simplesmente financeiramente, o seu tempo. Imagine quantas vezes que nós não atendemos no telefone porque a gente não quer dar tempo para o outro. Imagine nós que até mesmo às vezes rezando, não vemos a necessidade daqueles que estão ao redor de nós, na nossa casa, e não fazemos alguma tarefa doméstica. Imagine também no trânsito. Alguém está apressado, a gente fica bloqueando o carro ainda do outro. Por que a gente não passa para o outro lado? Deixa o outro passar. Vai que ele está precisando de alguma coisa mais do que nós. Depois no semáforo, imagine quantas pessoas que passam por nós e às vezes a gente não dá nada. Então, irmãos, hoje nosso Senhor pede, é preciso se colocar a serviço dos outros. E como diz depois São João, o amor cobre uma multidão de pecados. É muito interessante esse texto evangélico, porque diz que aqueles que amaram serão colocados à direita. É muito interessante essa expressão à direita, porque até no mundo pagão já existia. No mundo egípcio, quando ia assinar um contrato, só aceitava se fosse assinado pela mão direita. Se fosse pela mão esquerda, não temos nenhum contrato. Porque era sinal de instabilidade, era sinal que esse poderia realmente romper com o contrato. Mas isso também no mundo judaico. A gente olha na Escritura, a mão direita de Deus está sobre nós. Ou seja, justamente a mão direita manifesta o poder, a força, a fidelidade, a constância, a veracidade, a fidelidade. Isso é a mão direita. Em compensação, a mão esquerda é sinal de instabilidade. É sinal de não pensar no outro, pensar mais em si. E é por isso que, inclusive, no mundo moderno, não vamos muito longe. Se um filho começasse a desenvolver a mão esquerda, a mãe já batia na mão e fala, Deus me livre, que você não escreva com a mão esquerda, porque com a mão esquerda não presta. Né? Ou seja, isso foi sendo passado. É claro, né, que quem escreve com a mão direita não presta, viu? É só a mentalidade que tinha. Mas isso para a gente entender, e Deus colocará aqueles que amaram debaixo da sua mão poderosa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Porque, irmãos, imaginem, nós vamos chegar diante de Deus tão feridos. Por mais que a gente tenha se confessado, por mais que a gente tenha feito tanta penitência na vida, mas o pecado vai nos marcar. Nós vamos chegar tão cheio de cicatrizes, que nem mesmo Santa Baquita vai conseguir superar as nossas marcas. Se ela foi ferida por 104 chicotadas, com abertura, nós teremos muito mais do que isso, porque os nossos pecados são inúmeros. E é por isso que no final da vida, quando Deus nos colocará debaixo do seu lado direito, debaixo da sua mão direita, ali Ele vai regenerar todas as feridas, porque afinal de contas, ninguém chega no céu cheio de marcas, mas chega belos. Mas para isso é preciso amar, porque é a caridade que nos faz jovens. Então, irmãos, não percamos essa oportunidade. Fique atento àquilo que você não gosta de fazer dentro de casa. Você não gosta de fazer a cama? Comece fazendo. Você não gosta de baixar a tampa do vaso? Comece baixando. Você não gosta de lavar a pia no final? Lave, não deixe grão de arroz lá. Porque tinha um padre formador meu que dizia, tem o anjo do detalhe. Vai que o anjo do detalhe passa e vê justamente aquele grãozinho que você não foi capaz de amar até o fim. Imagine, você perdeu o céu por um grão, porque você não amou até o fim. Não é o grão, é não amar até o fim. Irmãos, imagine, deixe dentro do carro algumas moedinhas de 50 centavos. Deixe no carro uns pacotinhos de biscoito para dar para quem aparece no sinal.
Só não torne a esmola um salário. E isso, irmãos, vai nos fazer tão bem, que afinal de contas pode ser isso que vai ser o decisivo na nossa vida.